Queridos, boa noite. Sou o pastor de Araújo. Estamos aqui mais uma vez nesses momentos de live. Eu quero passar um pouco de tempo aqui com vocês, hoje falando do tema sobre contentamento, aprendendo a estar contente. É sempre bom estar com vocês e muito me alegra a sua presença. Lembrando que você pode participar fazendo a sua pergunta sobre o tema e eu peço que você fique comigo aí, que você vai aprender sobre esse tema. Nós estamos vivendo um tempo histórico de muito descontentamento. As pessoas estão infelizes, elas não estão contentes com, na verdade, a vida que levam, com o que têm, como têm se relacionado, então, quanto que ganha, em relação ao que ganha. Então, nós estamos vivendo tempos assim, queridos. E uma palavra bíblica a esse respeito, ela traz alívio ao nosso coração. Então, o tema de hoje, contentamento, aprendendo a estar contente. E eu quero, então, já começar para que você fique comigo até o final. Então, você pode preparar a sua pergunta aí, digitando aí nos comentários aonde você está assistindo aí no Facebook. A primeira coisa que eu quero falar para você é que, biblicamente, queridos, o contentamento não depende das circunstâncias. Então, a conta bancária não é o termômetro da nossa felicidade, que deixa-nos mais alegres. É certo que quando nós estamos numa situação melhor, nos parâmetros que determinamos e temos por certo que nos trazem alegria, felicidade, é comum que você experimente um estado de espírito assim melhor e fique mais contente. Mas não é isso que determina, ele contribui. Então, você está bem organizado financeiramente, está casado com a pessoa que você ama, está realizado profissionalmente. Todas essas coisas, não tenham dúvidas, que contribuem para um estado de contentamento, mas elas não determinam. Isso é que é importante que você fique sabendo. Entendendo que tem pessoas, sim, que estão ganhando muito bem, estão completamente descontentes com a vida que leva, e em outras circunstâncias também. Então, compreender biblicamente nos ajuda naqueles momentos que você, de fato, está mostrando descontentamento, quando poderia enxergar algo positivo na sua vida e encontrar o contentamento que existe no Senhor. Algumas coisas interferem, mas não determinam, e você pode vencê-las, todas elas. Problemas financeiros, doenças físicas e ferimentos, celibato indesejado, pessoas que têm o seu emprego, pessoas que são bem-sucedidas, mas não são casadas e gostaria que já estivesse vivendo em um relacionamento conjugal e ainda isso não foi possível. Existe uma grande categoria de pessoas assim, memórias de um passado pecaminoso, então você não consegue se livrar do seu passado, é como se fosse um fantasma que ainda atormenta a sua vida, problemas vocacionais, tem pessoas que estão ainda indecisos, não sabem bem o que fazer na vida, e outros que estão na sua vocação sofrendo também no seu trabalho porque estão insatisfeitos com ele. Nós temos pessoas assim, oposição, perseguição da parte de descrentes, né, e até de crentes algumas vezes, e rejeição da parte de crentes. E aí a rejeição, aí você tem uma questão de perseguição dos descrentes, mas muitas vezes dentro da igreja você sofre outro problema, é um problema de rejeição. Você é rejeitado, né? As pessoas deixam de apoiá-lo, as pessoas não estão contigo sempre. E isso, embora não seja uma perseguição, ela não deixa de ser uma rejeição. E tudo isso que eu listrei aqui para vocês, fiz essa lista rápida para você, eu quero dizer que, embora essas coisas influenciem no seu contentamento, elas não determinam. Significa que mesmo você enfrentando problemas como esses, você pode ser uma pessoa contente, uma pessoa feliz. Nós teremos como pano de fundo o testemunho do apóstolo Paulo, que enfrentou muitos desses problemas e pode ensinar muito para nós, porque foi uma pessoa que disse que aprendeu a estar contente em qualquer situação que ele estava vivendo. Em Filipenses 4, do 11 ao 12, diz: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez.
Nós estamos aqui diante do testemunho deste homem de Deus que, enfrentando privações, as circunstâncias não determinaram para que ele fosse uma pessoa descontente, que insatisfeita, que ficasse reclamando de tudo. Então, isso nos dá esperança, queridos, porque nós somos como o apóstolo Paulo também, na nossa formação, Deus nos criou da mesma forma, né? Cremos no mesmo Deus, e nós podemos, assim como o apóstolo Paulo, também dizer que aprendeu a viver em tempos de bonança, em tempo de escassez, e ele não deixou que essa circunstância interferisse, fosse um termômetro de felicidade na sua vida ou de contentamento. E diante das incoerências da vida que ele enfrentou, ele diz assim, como desconhecido, entretanto bem conhecido, como se estivesse morrendo, e contudo eis que vivemos como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muito, nada tendo, mas possuindo tudo. Paulo viveu essa incoerência da vida. A incoerência que muitas vezes se revela em algumas pessoas, um momento está tudo bem, outro momento a coisa já piorou, né? Você tem pouco, mas através da sua vida, muitos são ricos. Eu fico imaginando os professores. Hoje, não é uma classe que é tão valorizada como deveria, talvez não ganhe, seja remunerado como deveria pelo seu trabalho, mas muitos hoje que foram ensinados pelos professores, e talvez tenha algum professor me ouvindo nessa hora, que conhece alguém que passou pelos seus ensinos e hoje ganha muito mais do que ele. Isso parece incoerente. E nós devemos ter cuidado para que essa incoerência não nos leve a um descontentamento. Você imagine, você hoje ensinou alguém que ele está lá no poder, em alguma esfera, e você está como que esquecido aí no seu lugar. E muitas vezes essas pessoas nem vão reconhecer que um dia aprendeu parte do que sabe com você. Pois bem, o apóstolo Paulo também enfrentou esse tipo de situação, mas nada disso levou a ele a entrar em um estado de descontentamento e não experimentar a beleza da vida e a grandeza de Deus em todos os seus caminhos. Ele também enfrentou enfermidades. Ele diz assim, vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Ele está dizendo, vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo nem desgosto, antes me recebeste como anjo de Deus, como o próprio Jesus Cristo. Então, ele enfrentou uma enfermidade que parecia meio que repugnante às pessoas, e mesmo assim as pessoas recebeu ele, disse, me receberam como anjo, como se recebesse o próprio Cristo, e talvez a igreja precisa aprender isso. Mas este homem, nessa situação, não mostrou em momento nenhum descontentamento, pelo contrário, muito grato a Deus pela obra que ele confiou em suas mãos, e assim fez realizar. Este homem de Deus também sofreu acidentes de várias formas. Ele diz assim, fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, um naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar. Imagina isso, queridos. Esse homem que está dizendo, eu aprendi a viver contente em qualquer situação, ficou um náufrago vagando pelo mar, aí várias horas, passei aí uma noite e um dia. Este homem, 3 vezes isso aconteceu com ele foi apedrejado, e este homem não apresenta-se diante dos outros com lamentação, reclamando da vida, reclamando do Deus que ele serve, não. Ele diz, eu aprendi a viver contente também com essas coisas. Essas coisas dói, são desagradáveis, mas não determinam, não são um termômetro da minha felicidade, do contentamento que existe em mim. Queridos, vocês que estão me ouvindo, não permitam que as circunstâncias da vida lhe façam uma pessoa descontente. Essas coisas não podem determinar, elas podem influenciar, mas não determinar. Escolha ser contente, é uma escolha. Eu posso escolher hoje ser uma pessoa que reclama de tudo, ou ser uma pessoa que sou grato por aquilo que tenho
e com gratidão me alegro no Senhor. Isso é uma questão de opção, é uma escolha. Isso não é uma questão que determina, nada disso pode determinar sobre você. Nós não podemos aceitar que isso tenha poder determinante em nossa vida, assim como não foi no apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo também, eu não sei se você sabia disso, mas era um homem que gostaria de ser casado, ele era um erudito, um homem que aprendeu as letras, era muito sábio no sentido de conteúdo, ele era poliglota, falava outros idiomas, além lá do judaico, ele tinha 2 cidadanias, mas esse homem, ele, diferente de Pedro, que era casado, por exemplo, apóstolo como ele não conseguiu, durante a sua vida, ter uma esposa que caminhasse ao lado dele, e em alguns momentos, isso ele aponta, ele diz assim, não temos nós o direito de comer e beber, e também de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como faz os demais apóstolos, e os irmãos do Senhor e Cefas está se referindo aqui a Pedro, ele aqui está falando que será que ele não poderia ter uma esposa que andasse do lado dele? É certo que as circunstâncias não foram permitindo aqui, mas é este homem que está falando isso aqui, que diz que aprendeu a estar contente também nesse celibato indesejado. Tem pessoas que nasceram para não casar e devem respeitar essa natureza, e ficando solteiros vão ser mais felizes do que estando casados. Isso é uma verdade. Não permitir que a sociedade o imponha um casamento para alguém que não nasceu para viver uma vida conjugal. Isso vai trazer realmente sofrimento. Mas tem pessoas que, de fato, não nasceram para ficar solteiras e desejam casar-se com alguém e, na companhia, desfrutar a alegria do matrimônio. E é nesse caso aqui, dessas pessoas aqui, que, quando não realiza, pode desenvolver um descontentamento com a vida. E aí é preciso muito cuidado, porque você será uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa que já tem casa, já tem seu carro, já tem suas coisas, mas não consegue mais ver essas conquistas e olha só para o fracasso de não ter casado. E torna-se uma pessoa, então, descontente com tudo, e não apenas por não ter casado. Porque o descontentamento contamina aquilo que temos. O descontentamento é algo que, descontente por uma coisa, acaba contaminando todas as outras. E é preciso ter cuidado para que não caminhemos nesse caminho do descontentamento, nessa esfera específica de um celibato indesejado. Pessoas que gostariam de casar, mas não casaram, e hoje são bem-sucedidas, mas não sentem-se realizadas. É preciso ter muito cuidado. E o apóstolo Paulo também tinha que lidar com suas lembranças, e eu falei com isso na quinta passada, por isso não vou me deter muito. O apóstolo Paulo, ele, de fato, tinha lembranças que não eram agradáveis do tempo que ele foi perseguidor, blasfemo, e que maltratou o povo de Deus em nome de um legalismo que herdou do que ele aprendeu na sua cultura judaica, e agora ele não consegue ver o cristianismo, que ainda não se chamava cristianismo, como algo que estava somando ao que ele aprendeu, e ele, então, reage com perseguição. Mas ele venceu essas lembranças, não apagando, mas reinterpretando a luz de Cristo através da graça, da redenção, e encontra paz. E todos nós podemos vencer essas más lembranças e não nos tornarmos pessoas descontentes. E muitas vezes isso leva a pessoa a deixar de enxergar outras coisas que estão à sua volta. Pois bem, não vou demorar muito, porque eu não tenho isso como propósito, e vou deixar que você possa também participar um pouco. Ele enfrentou também lutas profissionais. Ele diz, além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Preocupação com aquilo que você assumiu como responsabilidade. Você, no seu trabalho, na sua escola, na sua empresa, na sua igreja, e quando nós assumimos isso, claro que tem preocupações. E essas preocupações eram por quê? Claro, porque as coisas não estavam acontecendo adequadamente. E se você não administrar bem isso, vai ser uma pessoa descontente,
na sua própria profissão, sentindo-se fracassado, frustrado naquilo que faz. Então, nós temos aqui exemplo de irmãs que não se entendem na igreja, e ele fala isso muito bem aí em Filipenses 4, do 2 a 3, ele disse: eu rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, para que juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Então, está havendo discordância entre essas irmãs, e isso tem trazido preocupações ao apóstolo Paulo, mas ele não permite que isso tire dele o contentamento que ele encontrou no Senhor. Então, isso acontece, às vezes, com algumas mães, pela desunião dos filhos, né? E ela começa a ficar descontente com a vida, porque, afinal, criou os seus filhos, e os filhos agora estão assim e tal. Alguns que estão descontentes na questão profissional, trabalhou tanto, se esforçou tanto, e agora não está dando certo. Então, queridos, é preciso, como o apóstolo Paulo, não permitir que essas coisas que saíram do seu controle, que, na verdade, só Deus tem o controle de todas as coisas, tire de você o contentamento que Deus pode dar através do seu espírito, enxergando as coisas que Deus dá a cada momento, a cada um de nós, e que devem ser valorizados. E é isso que precisamos entender. E, por fim, o apóstolo Paulo fala na perseguição da parte dos descrentes e da rejeição dos crentes. Então, nós somos perseguidos pelos de fora, temos que ter cuidado, porque nós teremos perseguição, seja de uma forma ou de outra, mas muitas pessoas lidam com a perseguição, mas têm dificuldade de lidar com a rejeição. Isso porque nós criamos uma codependência do outro. E quanto mais a pessoa próxima de você lhe rejeita, mais isso se torna doloroso. Então, sentir a rejeição de alguém que você ama mais, claro que dói muito mais. Então, receber rejeição de alguém dentro da igreja, da sua família, é claro que isso vai doer bastante, muito mais do que se fosse uma rejeição de alguém lá de fora. E o apóstolo Paulo está sofrendo por causa disso, mas o seu sofrimento não desencadeia um descontentamento crônico que o leve a ficar remoendo esses problemas. Então, meus queridos, hoje nós falamos sobre contentamento e aprender a estar contente. Eu falei que o contentamento não depende das circunstâncias. Embora as circunstâncias possam influenciar, elas não podem determinar. Escolha hoje ser uma pessoa contente. É uma questão de opção. O apóstolo Paulo tinha tudo para ter optado a ser uma pessoa revoltada com a própria vida, por tudo que ele sofreu, por tudo que ele não conseguiu, uma esposa para andar com ele, né? Ele, um homem culto, que tinha tudo para ser até um rabino na religião judaica, bem conhecido, ocupar um cargo. Este homem morreu numa prisão, muito carente, dependendo até de uma capa para ser trazida pelos irmãos para aquecê-lo do frio, numa masmorra onde foi colocado por amor a Jesus Cristo. Tinha tudo para ser um homem revoltado, lutou toda a sua vida depois da conversão por Jesus e terminou sua vida ali adorando ao Senhor, lembrando de tudo que passou, mas com o coração contente por aquele que o salvou. E podemos tomar essa decisão também. Então é isso, queridos. Essa é a palavra que eu tenho para você nesta quinta-feira, hoje, 8/10/2020. E se você tem uma pergunta, eu vou olhar agora, vou aproveitar para mandar um alô para você, e você pode perguntar. Primeiramente, eu quero mandar um abraço muito carinhoso para Maria da Luz. A da Luz está aqui, nossa amiga querida, está conosco ligado nesse momento. Eu vou soltar a sua saudação aqui, a saudação de da Luz, uma noite abençoada. O nosso querido irmão Pedro, a paz do Senhor, meu irmão, Deus te abençoe, obrigado. Ao nosso querido presbítero, irmão J. Roque, boa noite, irmãos em Cristo Jesus e amigo. A Cátia Fabiane, graça e paz, querida, Deus te abençoe. Nosso querido Ronaldo Brito, um abraço, meu irmão, boa noite, meu amigo, graça e paz. Tá abraçado, meu irmão? Bom demais você estar aí, viu, Ronaldo? Sempre eu estou vendo que você está nos acompanhando aí, isso me alegra muito, viu? Se torna um parceiro desta obra, um amigo
de fato, né? Suênia Alves, paz do Senhor Jesus Cristo, meu irmão. A paz do Senhor, minha irmã Suênia. Deus te abençoe, viu? Espero que essa palavra tenha abençoado a sua vida e aqueles que ela chegue com poder e vitória no nome do Senhor Jesus. Um abraço para a nossa querida Arlete Silva, graça e paz para todos que estão assistindo. Eu estou assistindo com o doutor Nilson e eu mando um abraço muito carinhoso para o doutor Nilson e a Cleusi, a sua esposa e toda a sua família. Esse povo querido aí, junto com a Arlete, parceiros aí, juntos aí nesse pleito, né, minha irmã Arlete? Que Deus te abençoe aí e te guarde sempre e confirme na vontade do povo, a vontade de Deus. Um abraço muito carinhoso. Eu quero deixar aqui um alô, mais uma vez, ao presbítero J. Roque, um abraço, meu querido. A Kelly Maris, um abraço, minha irmã. Lagoa da Serra, um abraço para o Gilto também. Tudo de bom, viu? Tudo de bom, Deus te abençoe. E o Josimar, esse querido irmão, amigo, juntamente com a Rosane. Boa noite, querido. Paz, graça. Meu irmão, tá abraçado, viu? Você sabe como nós o amamos, juntamente com a sua digníssima esposa aqui, a Rosane Pereira. Rosane para os íntimos, né? Um abraço, a paz, minha irmã querida. Deus te guarde sempre, viu? Um abraço carinhoso. E minha prima querida Zênia, aqui, sempre acompanhando nossas lives, eu mando um abraço muito carinhoso. Professora, e deve saber muito bem do que eu falei, do que o apóstolo Paulo fala, que enriqueceu a muitos. E ele manteve-se uma pessoa muito humilde, né? O apóstolo Paulo, e com certeza muitas pessoas hoje que ganham muito bem, graças a Deus, aprenderam com a Zênia também, em algum momento da sua vida. É isso mesmo, Zênia, minha prima querida. A vida é assim, mas nada disso pode nos deixar descontentes. E o nosso querido Francisco Dantas, Chicão, esse bom querido Dantas, comandante aí, um abraço carinhoso, viu? Que Deus abençoe juntamente aí com a Neide e com a Jéssica, essa família que amamos muito, de coração. E aqui o Janúncio Medeiros, um abraço, meu primo, essa família querida que está sempre junto comigo nessas lives, eu amo essa família, que Deus abençoe, viu? Um abraço, meu primo, Deus te abençoe, viu? Profundamente, profundamente, que Deus seja sempre gracioso na sua vida, trazendo vitória ao seu coração. E, por fim, a Magali, a minha irmã Magali, que maravilha rever a Margarida aqui por essa live. Graça e paz, pastor, Deus abençoe. Palavra abençoada, Magali, essa mulher de Deus, quanto trabalho realizado na obra do Senhor, aí em vários níveis de estrutura da nossa igreja. Que Deus te cubra de bênção e de felicidade no nome do Senhor Jesus. Queridos, ninguém fez perguntas, entenderam tudo hoje, né? Então, todos ficaram contentes. Graças a Deus. Ninguém descontente nessa noite. Resta terminar aqui deixando um abraço carinhoso a todos vocês. É uma live que dura uma média de meia hora e falo pouco. Espero muito que Deus fale muito ao seu coração. Deus te abençoe. Fique com Deus. Repassem esse vídeo para quem você acha que é importante ouvir essa palavra e assim vamos contribuindo no reino de Deus. Você pode assistir de novo se assim quiser. Um abraço. Fiquem com Deus e que o Senhor vos abençoe profundamente.